Oi, tudo bem com você? Vamos para mais uma reflexão na Palavra de Deus, dessa vez em Apocalipse, no capítulo 4. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Você já assistiu aquela série da Netflix chamada Stranger Things? Não sei se você conhece ou já ouviu falar, mas é uma série que ficou muito popular recentemente, chegou a várias temporadas, eu só assisti a primeira. Mas eu me lembro de uma cena que ficou bastante evidente assim, latejando na minha mente. Foi a cena justamente quando aqueles jovens, adolescentes, naquela vida pacata deles, eles começam a ver algumas coisas estranhas acontecendo, e aí eles descobrem uma passagem secreta, uma espécie de um portal para uma dimensão que é chamado de o mundo invertido, onde as coisas são grotescas, são meio alienígenas e bastante estranhas, até dão muito medo. É dali que saem os monstros e assim por diante. Não quero dar muito spoiler, é uma série interessante. Mas o ponto que eu quero chegar é, quando a gente olha ao nosso redor, será que a gente vê que há alguma coisa estranha acontecendo nesse mundo? Quando a gente olha ao nosso redor e vê as crises políticas, econômicas, as crises nos casamentos, nas famílias, a corrupção moral, religiosa e política que está acontecendo no nosso país ou ao redor do mundo, as guerras, rumores de guerras, uma recém-pandemia e tantos outros problemas que estamos vivendo, parece que estamos vivendo no mundo invertido. Não é verdade? A gente olha para o mundo e vê os poderosos, ricos, bilionários, só que eles são imorais, eles são corruptos, muitas vezes são ladrões, esses que estão no poder. E as pessoas que são pobres, que têm lutado e batalhado, sofrendo injustamente muitas vezes pelas coisas ruins que acontecem, pelas injustiças deste mundo. Eu queria dizer para você que de fato você está entendendo um pouco. Esse mundo que nós vemos aqui a olho nu, este é o mundo invertido. João, ele tem uma visão aqui no capítulo 4, onde ele vai para a realidade. Ele vê uma porta no céu. E a partir dessa visão que ele tem do céu, ele consegue entender a realidade que está por trás de tudo que nós vemos. Olha o que diz o texto. Apocalipse 4, versículo 1 diz: Depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. E o texto vai dizer que quando ele tem essa visão da porta aberta no céu, um trono no meio, alguém sentado no trono, e aí ao redor desse trono haviam outros 24 tronos com anciãos e 4 seres viventes que adoravam constantemente aquele que estava sentado no trono. Eles não tinham descanso, dia e noite proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. João tem uma visão tremenda da glória de Deus e do poder de Deus. Na visão de João, na visão da realidade, quem está no centro do universo, quem está no trono, quem governa sobre tudo e sobre todos, é Deus. Deus é quem está no centro. No mundo invertido em que nós vivemos, os poderosos estão no centro. No mundo invertido que nós vemos, parece que o mal está vencendo. Parece que o pecado vai reinar, que a injustiça vai prosperar. Mas no mundo real, no mundo da Bíblia, no mundo de Deus, Ele é o centro, Ele reina e todos se prostrarão diante dele para adorá-lo. É interessante que João está falando para um público aqui que está vivendo num momento muito crítico da história da igreja cristã. Eles estão vivendo no Império Romano, em sua maior potência. Aqui, o César, o imperador, era chamado de Domiciano. E João está aqui exilado numa ilha chamada Patmos. E o seu público-alvo está sendo perseguido. Os cristãos, eles se reuniam em catacumbas ou nas casas, fugindo. Muitos deles eram pegos
perdiam seus empregos, perdiam sua reputação, perdiam seus familiares. Alguns deles eram colocados nas arenas de luta, como o Coliseu, para serem rasgados por feras ou por gladiadores. Outros eram colocados pendurados em madeiros para servirem como tochas humanas para iluminarem as cidades. Seja o que for, esse público aqui estava passando por perrengues muito grandes. E quando eles olhavam ao redor, no mundo invertido em que eles viviam, eles viam o poder e o terror e a crueldade de Roma. César era o rei. Aliás, Domiciano se chamava de Dominus et Deus Noster, que em latim significa Senhor e Deus nosso. As pessoas o adoravam como um deus. Ele tinha todo o poder, ele tinha todo o poderio bélico, todo o exército ao seu dispor, toda a riqueza, toda a influência, toda a fama. Parecia que César estava no centro de tudo e de que Deus estava longe da história, abandonando o seu povo. Quando João tem essa visão, no meio da perseguição, ele vê aquilo que é a visão da realidade, a visão de Deus, uma porta aberta no céu, em que Ele está no trono. E o que é mais bonito dessa história é que os anciãos, eles cantavam, proclamando, dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. João vê uma imagem que subverte o poder deste mundo. Ao invés de chamar o imperador romano de Senhor e Deus nosso, os anciãos gritam para o Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, aquele que se tornou homem e que em carne morreu pelos seus, mas que ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte e venceu os seus inimigos e voltará para julgar vivos e mortos. Jesus Cristo, Ele é o Senhor e Deus nosso. Você precisa olhar pelos olhos da realidade. Pare de olhar para o mundo invertido. Você vai começar a ficar desesperado. Se você olhar para o mundo real, você vai se sentir encorajado. Nada nem ninguém pode te separar do amor de Deus. Essa é a visão do crente. Ele consegue perseverar no meio das dificuldades, porque o Deus dele está no centro. Que Deus te abençoe.